Hoje eu decidi sair um pouquinho da nosso quadro e para trazer algo diferente para nós aqui. Eu percebi que existem alguns erros que são assim, erros clássicos. Erros que acontecem sempre e que vocês, como profissionais, não podem estar cometendo esses erros. Para a gente dar continuidade no nosso curso, eu preciso estar falando um pouquinho sobre isso. Por exemplo, na questão de descolorir um cabelo. Às vezes você quer chegar num tom branco, um tom bem branquinho, aquele cabelo dos sonhos. Então o que você faz? X de 40 com pó descolorante, vai, coloca, deixa 40 minutos, aplica de novo o produto, deixa mais, o cabelo fica laranja, você reaplica, fica laranja de novo e você vai ali até derrubar esse cabelo. O cabelo cai e continua laranja. Então, isso é um dos erros que eu observo. Quando eu falo assim, um erro que eu observo, gente, eu não estou inventando nada. É algo que eu realmente vejo no dia a dia, no trabalho. Então, por que não consegue? Por que eu não aconselho vocês descolorirem o cabelo nessa altura? Porque a melanina do fio, ela é uma proteína. Ela faz parte da estrutura do fio. Então, quanto menos melanina o cabelo tem, mais frágil ele fica. Por isso que emborracha o cabelo, por isso que ele fica muito frágil, por isso que ele fica quebrando. Então, quanto mais proteína você tira do fio, pior esse cabelo fica. Então, aquele loiro branquinho, ele quase está sem a proteína do fio. O que acontece? O cabelo ele começa a se desfazer, o cabelo começa a sair na sua mão. Às vezes não sai na sua mão, mas sai na escova. Você começa a fazer a escova e tá aquele tufo de cabelo. Aí você vai limpando ali, jogando fora. Ou na hora que você está ali no lavatório com a sua cliente, começa a sair aquele monte de cabelo e você vai tirando, limpando o ralinho ali e jogando fora. Gente, entenda uma coisa. Um dos erros é esse. É querer descolorir um cabelo num tom muito, muito claro, amarelo clarinho. Não precisa fazer isso. Aí você me questiona assim, Jonathan, mas eu quero aquele loiro, aquele loiraço que eu vejo nas páginas, no cabeleireiro que eu sigo. Olha, tem uma cabeleireira que fez um cabelo assim. Ah, tem um outro cabeleireiro que fica impecável, nunca vou conseguir fazer um cabelo igual aquele. Gente, entende uma coisa. Para você conseguir deixar um tom branquinho num cabelo, você chegando no fundo de clareamento 9, você já vai conseguir. E eu vou estar ensinando vocês aqui. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou estar ensinando. Nós vamos ainda entrar nesse assunto. Hoje eu saí lá do quadro branco justamente para que vocês possam talvez sair um pouquinho ali da teoria e começar a colocar algumas práticas na sua vida. E uma delas é não descolore o cabelo tanto assim. Você quer um branquinho? Vai até o 9. Do 9, dali em diante, eu vou te ensinar como que você vai conseguir um cabelo branquinho. Ah, eu quero um pérola. Eu quero um acinzentado. Fundo de clareamento 8, você já vai conseguir chegar no pérola, você já vai conseguir chegar no acinzentado. Não precisa, assim, danificar, tirar tanta proteína do cabelo dessa forma para chegar num pérola ou no acinzentado ou até mesmo num branco. Outro erro que eu vejo que é interessante, e para você chegar nisso que eu estou te falando, você vai ter que seguir, você vai ter que parar de ter esse erro no salão. E eu ainda falo que em salões onde tem assistente, tá? Cabeleireiras que são profissionais já faz um tempo, eu percebo que isso acontece, mas acontece pouco. Porém, as que têm assistente, acontece com as assistentes, eu já peguei situações assim e até dei um toque para cliente. É na hora de preparar a coloração. Então, como é que funciona? Começou ali a preparar a coloração, ficou muito durinha a massa. Taco a X. Mexeu ali para ver se ficou no ponto. Ah, não ficou legal. Coloca um pouquinho mais de coloração. Mexeu, ficou durinho de novo. Ah, coloca mais o X. Esse erro não se pode ser cometido. Você tem que eliminar esse tipo de situação do seu salão na aplicação que você está fazendo no produto. Por quê? O que acontece? Nós falamos algumas aulas anteriores lá no quadro branco
que a coloração ela tem o hidróxido de amônio. Ela tem amônio. Na grande maioria das colorações, ela tem de 0,6 a 0,9 de amônio, tá? Então, de 0,6 a 0,9 de amônio. Porém, esse amônio ele precisa passar por todo o processo para fixação da coloração do pigmento no cabelo. Ele precisa passar por esse processo. Para que ele passe por esse processo, ele precisa ter a mistura com o peróxido de hidrogênio, que é o seu OX. Só que quando o fabricante ele fabrica aquela coloração, ele sabe qual a quantidade de cada componente que ele colocou ali dentro daquela coloração que você está usando. Para quê? Para que o hidróxido de amônio ele vai poder agir e não ficar mais no fio. Como assim o hidróxido não ficar mais no fio? O que acontece com o hidróxido de amônio? Ele na mistura do peróxido de hidrogênio, que é o seu OX, na proporção de 1:1 em algumas colorações, e na maioria das colorações 1:1,5. O que seria 1:1? 60 gramas de coloração com 60 gramas de OX. Isso é 1:1, a mesma quantidade. 1:1,5, 60 gramas de coloração por 90 gramas de OX. O fabricante, ao fazer essa coloração, ele sabe que se você usar o tubo de coloração de 60 gramas com 90 gramas de OX, o amônio vai fazer todo o ciclo que ele tem que fazer, ele vai volatilizar e aí ele vai se transformar em amônia, que a amônia é um gás e ele sai do fio. Ele fez todo o processo que eles tinham que fazer na coloração, se transforma na amônia e a amônia, por ser um gás, ela evapora, não fica mais no fio. Então você não vai ter mais problemas ali com esse componente, com o amônio. Porém, só acontece isso se você seguir estritamente a formulação, a forma de aplicação da coloração. Ah, eu gosto dela mais durinha, eu gosto dela mais líquida. Não. Você pode até gostar. Então procura uma marca que fique mais líquida, mais grossinha na hora que você vai passar. Mas não fuja daquilo que o fabricante te pede para fazer, tá? 1:1 é 1:1. 1:1,5 é 1:1,5. Não muda isso. Na hora que você vai ali misturar, coloca direto o tubo todinho e os 90 gramas de OX todo, sem interrupção. Não pode mudar isso de forma alguma. O fabricante, o químico que desenvolve a coloração, ele sabe disso. São informações que você não recebe em todo lugar. São informações que o seu fornecedor ele não sabe. Mas aqui eu estou tentando passar isso para vocês, para que vocês saibam, que vocês entendam. Você quer ver uma coisa que é interessante? A minha cliente tem problema de alergia com coloração de amônio. Existe uma pesquisa que diz que cada 20 pessoas, em média, uma pode ter algum tipo de alergia e fraca da amônia. Por quê? Porque a amônia ela evapora, ela não fica no cabelo. Agora, se ela ficar no cabelo, se ela ficar no couro cabeludo, vai começar a dar coceira, vai começar a dar irritação, vai dar alergia na sua cliente. Isso se ficar no couro cabeludo da sua cliente. Porém, se você seguir exatamente como o fabricante te pede, a amônia, que antes era amônio, vai embora. Ela vai evaporar do cabelo. Isso leva com que a sua cliente não tenha alergia de amônia. Então, muitas vezes, o fato da sua cliente ter alergia da amônia é por causa que a aplicação, a forma de preparação do produto não foi feita da forma em que o cliente, no caso, o fabricante, ordenou que devia ter feito. Talvez a sua assistente não preparou da forma correta,
Talvez você ali na correria preparou também no olhômetro. E isso não é certo tá trabalhando no olhômetro. Gente, entenda o seguinte: química é algo sério. É como matemática. 1 mais 1 é 2, nunca vai dar 3. Nunca vai dar 3. É exata. A química, ela também é exata. Você não pode fugir disso. Outra coisa que eu vejo que é um erro assim muito forte dentro dos salões, e eu digo que na maioria dos salões tem esse erro. Trabalhar, por exemplo, só com o medidor de pó descolorante, de OX, e trabalhar ali, eu vou colocar meio tubo de coloração. Aí vai espremendo ali até ver que deu meio tubo. Isso também está errado. Vocês estão manipulando química. E química é igual matemática. 1 mais 1 é 2. Se você colocar 1 mais 1,5, vai dar 2,5. Não adianta. Você precisa ter precisão naquilo que você está fazendo. Como que você, então, zera esses erros? Gastando de 15 a 20 reais. Como? Entra no Mercado Livre e compra uma balança. Você necessariamente precisa ter uma balança no seu salão. Você precisa ter uma balança no seu salão. Existem balanças, umas balancinhas assim, pequenininhas. Elas são do tamanho de um celular, um pouco maior que um celular. Tem umas que são maiores assim, mas você vai pagar de 15 a 20 reais no Mercado Livre. Chega em 2 dias, em todo lugar vende essas balanças. Existem balanças que são de 1 em 1 grama e as balanças que são de meia em meia grama. Eu indico para vocês estarem comprando a que pesa de meia em meia grama, porque logo daqui umas aulas nós vamos entrar no uso de corretores. Corretor verde, corretor vermelho, corretor violeta, corretor cinza, corretor azul. Nós vamos entrar nesse ponto. E lá vocês vão ver que vocês vão ter que usar meia grama. Vocês vão ter que saber calcular meia grama. E no olhômetro não dá para você calcular meia grama. Na balança dá. Então, fica também essa sugestão. Se hoje você está trabalhando sem a balança, você vai ter como objetivo agora comprar uma balança. Isso vai fazer uma diferença total na forma que, nos resultados que você tem no salão e também para conseguir aplicar tudo que você vai aprender aqui. Compra sim a sua balancinha, que nós vamos falar bastante sobre isso ainda.